Já se perguntou o que você faz exatamente depois de comer? Aquele gesto habitual, aquela ação inconsciente realizada diariamente após as refeições, talvez seja ela que, lenta mas continuamente, esteja destruindo seu cérebro. É isso mesmo. De acordo com as mais recentes pesquisas científicas, apenas um ato repetitivo após a refeição pode ser a linha crítica que separa uma mente lúcida aos 90 anos da perda de memória já aos 70. E agora será revelada uma informação que a medicina escondeu por décadas. Por quê? Porque, ao saber essa verdade, você não precisará mais de medicamentos caros nem de tratamentos específicos. Um neurologista, hoje com 88 anos, percebe que lhe resta pouco tempo, mas deseja usá-lo para salvar o maior número possível de vidas. Por isso, hoje ele está pronto para revelar toda a verdade. Há 3 anos, aos 75, ele viveu algo que o abalou profundamente. Mesmo sendo um neurologista com 60 anos de experiência, ele não havia notado esse fato terrível. Naquela manhã, ele acordou com uma forte tontura. O teto girava diante de seus olhos e ele não conseguia sair da cama. Seu instinto médico lhe disse que não eram apenas mudanças relacionadas à idade. Um exame completo na clínica revelou uma redução crítica do fluxo sanguíneo em seu cérebro. Os colegas apenas encolheram os ombros, atribuindo a idade, mas ele não desistiu. Em sua mente, ainda ecoavam as palavras de um paciente que ele havia encontrado semanas antes. Esse homem tinha 92 anos, mas sua memória superava a da maioria dos jovens. Seu nome era Mikhail Petrovich. Em testes de função cognitiva, ele demonstrou um resultado acima da média, mesmo para pessoas de 60 anos. O neurologista não resistiu e perguntou: qual é o seu segredo? A resposta de Mikhail Petrovich foi dolorosamente simples. Eu simplesmente nunca faço uma coisa por 30 minutos depois de comer. A princípio, o neurologista reagiu com descrença. Parecia inacreditável que algo tão trivial pudesse afetar a saúde do cérebro. No entanto, ele não tinha mais nada a perder. Ele começou a analisar detalhadamente os históricos médicos de mais de 300 pacientes idosos que havia acompanhado nas últimas décadas. Os resultados foram surpreendentes. 87% dos pacientes com demência realizavam a mesma ação imediatamente após as refeições. E 94% daqueles que mantinham a mente lúcida mesmo após os 90 anos seguiam rigorosamente uma regra comum durante meia hora após a refeição. A diferença não estava nos genes, nos medicamentos ou na dieta. Tudo se resumia a evitar 4 hábitos mortalmente perigosos após as refeições. E, muito provavelmente, muitas pessoas, sem saber, estão praticando um deles agora mesmo. O mais preocupante, todos esses hábitos, à primeira vista, parecem inofensivos e, às vezes, até benéficos. Permita-me explicar um fato médico importante. Imagine que o cérebro é uma metrópole complexa. Pelas suas ruas e vielas, os fluxos sanguíneos devem circular livremente. Nesta cidade, habitam cerca de 86 bilhões de neurônios, 6.000 vezes a população de Moscou. Cada neurônio transmite sinais aproximadamente 1.000 vezes por segundo. Agora, imagine o que acontece nessa metrópole quando uma pessoa come. Para digerir os alimentos, cerca de 30% de todo o sangue se dirige para os órgãos digestivos. Isso equivale a aproximadamente 1,5 litro de sangue. Normalmente, o cérebro utiliza cerca de 20% de todo o fluxo sanguíneo, mas após a refeição, seu suprimento torna-se instável. Com a idade, a situação só piora. Os vasos sanguíneos perdem elasticidade. Se os vasos de uma pessoa de 20 anos são como uma mangueira de borracha nova, os de uma pessoa de 60 anos já são uma mangueira endurecida e rachada. Sua capacidade de se adaptar às mudanças no fluxo sanguíneo diminui drasticamente. É neste momento crítico que tudo depende das ações da pessoa, se os neurônios morrerão por falta de oxigênio ou permanecerão vivos e ativos. Apenas meia hora pode determinar a qualidade de toda a vida restante. O neurologista está pronto para admitir uma verdade desagradável. Por décadas, os médicos subestimaram a importância desses 30 minutos após as refeições. Por quê? Porque, se a sociedade soubesse a verdade, muitos medicamentos e tratamentos simplesmente não teriam lugar. As empresas farmacêuticas e os hospitais não se apressaram em compartilhar esse conhecimento. Mas o neurologista não está mais vinculado ao sistema. Ele está aposentado. Não tem obrigações. E por isso ele diz a verdade. Antes de revelar o primeiro dos 4 hábitos mortais, uma pergunta é feita. Você já sentiu uma sonolência intensa depois de comer? Você notou como, por volta das 2 da tarde, sua atenção cai drasticamente, à noite, tudo parece embaçado,
E você não consegue entender o sentido de uma conversa com seus entes queridos? Se sim, seu cérebro já está emitindo um sinal de SOS. Sinceramente, você deve prometer a si mesmo evitar os 4 hábitos seguintes. O primeiro hábito mortal é deitar-se imediatamente após comer. Ora, pode-se dizer, será que é realmente tão perigoso? Sim, e como? Esse hábito, aparentemente inofensivo, leva centenas de milhares de idosos a hospitais anualmente. A sensação de saciedade e a agradável sonolência após a refeição não são um benefício. É um sinal de perigo. Nesse momento, o nível de açúcar no sangue sobe rapidamente no corpo. O pâncreas libera uma enorme dose de insulina, e o suprimento de glicose para o cérebro torna-se instável. Mas isso é apenas o começo. Quando a pessoa se deita imediatamente após comer, o conteúdo do estômago começa a refluir mais facilmente para o esôfago. Em jovens, o músculo esfíncter retém o ácido no estômago de forma confiável, mas após os 60 anos, sua força diminui pela metade. Como resultado, o ácido gástrico entra no esôfago e causa mais do que apenas azia. Pesquisas recentes mostraram que o refluxo crônico de ácido causa inflamação cerebral. Enzimas digestivas, ao entrarem no esôfago, ativam um nervo vago, que envia sinais de inflamação diretamente para o cérebro. E isso não é tudo. A consequência mais perigosa é a pneumonia por aspiração. Quando a pessoa está deitada e o conteúdo do estômago retorna, ele pode entrar nas vias respiratórias. Em idosos, cerca de 70% dos casos de pneumonia são causados por esse processo, e a pneumonia reduz drasticamente o suprimento de oxigênio para o cérebro e acelera a deterioração das funções cognitivas. Permita-me contar sobre uma paciente que o neurologista acompanhou pessoalmente, Nadeza Sergeevna, de 73 anos. Em sua região, ela era famosa por sua memória magnífica, sabia os aniversários de todos os netos e até os números de telefone dos vizinhos de cor. Mas em apenas um ano, ela mudou irreconhecivelmente. Tudo por causa de um hábito. Depois do almoço, ela ficava semideitada no sofá da sala, acreditando que isso ajudava na digestão. A princípio, nada acontecia, mas após 3 meses, começaram as falhas de memória. Ela esquecia a lista de compras, confundia horários de compromissos. A família pensava, é a idade. Após 6 meses, Nadeza Sergeevna começou a tossir constantemente. O médico na clínica atribuiu isso à idade, mas um ano depois, ela foi hospitalizada com urgência com uma forma grave de pneumonia por aspiração. Felizmente, sua vida foi salva. No entanto, o resultado do teste cognitivo após a alta foi chocante. O nível de sua memória diminuiu para 60% do que era antes. O neurologista recomendou enfaticamente que ela mudasse completamente sua rotina pós-refeição, apenas sentar-se com a coluna reta por no mínimo 30 minutos, ou melhor, fazer uma caminhada leve. Em apenas 3 meses, um verdadeiro milagre aconteceu. A memória começou a retornar. Em 6 meses, ela conseguia novamente nomear todos os seus netos. Com lágrimas nos olhos, ela disse ao neurologista: "Nunca pensei que, simplesmente deitando depois de comer, eu estava destruindo meu cérebro." O que fazer na prática? Este é o ponto principal. Após a refeição, por no mínimo 30 minutos, idealmente 45, é necessário permanecer na posição vertical. Nada de sofás, poltronas reclináveis ou camas. Antes de passar para o segundo hábito mortal, é preciso apresentar uma estatística assustadora. Na Rússia, assim como no Japão, espera-se que até 2025 uma em cada 5 pessoas com mais de 65 anos sofra de demência. Mas há esperança. Pesquisas recentes mostram que até 40% dos casos podem ser prevenidos com mudanças no estilo de vida, e a maneira mais eficaz é o comportamento correto após as refeições. E aqui está o segundo erro mortal: um banho quente imediatamente após a refeição. Muitos idosos russos acreditam que um banho quente após o jantar melhora a circulação sanguínea e a saúde, mas na verdade, isso é um engano mortalmente perigoso. Permita-me contar sobre a própria experiência do neurologista. Há 3 anos, no mesmo dia em que sentiu tontura, ele, como de costume, após o jantar, deitou-se na banheira com água a 42 graus Celsius. Sendo um médico experiente, ele ainda acreditava na opinião popular de que a água quente era benéfica. Mas, após 5 minutos na água, ele sentiu sua visão embaçar. O coração começou a bater acelerado. No momento seguinte, ele perdeu a consciência. Somente graças à sua esposa, que percebeu a tempo que algo estava errado, ele conseguiu sobreviver. Se ela tivesse demorado apenas alguns minutos, essa história não seria ouvida agora.
Por que isso aconteceu? É simples. Durante a digestão, 30% do sangue vai para o trato gastrointestinal, e a água quente faz com que o corpo dilate os vasos sanguíneos da pele para liberar calor. Como resultado, os órgãos digestivos e a pele começam a competir por sangue. Quem sofre mais? O cérebro e o coração. O nível de fluxo sanguíneo no cérebro pode cair abaixo de 50% do normal. A mudança brusca de pressão é especialmente perigosa. Primeiro ela sobe, depois cai drasticamente. Esse efeito é um dos principais fatores para AVC ou infarto. No Japão, por exemplo, cerca de 19 mil pessoas morrem anualmente durante o banho. É notável que a maioria desses casos trágicos ocorre precisamente após as refeições. Isso excede em 4 vezes o número de mortes em acidentes de trânsito. E, no entanto, quase ninguém está ciente dessa estatística. O caso de seu paciente Anatoly Mikhailovich, de 68 anos, um ex-bancário conhecido por sua meticulosidade e disciplina, ficou especialmente gravado na memória do neurologista. Por 40 anos, ele tomou banho invariavelmente por 30 minutos após o jantar, convencido de que a regularidade e a rotina eram a chave para a saúde. No entanto, em uma noite de inverno, Anatoly Mikhailovich, como de costume, foi para a banheira imediatamente após comer e perdeu a consciência na água. Quando os membros da família o encontraram, ele estava pálido e o pulso mal era perceptível. Ele foi levado às pressas para o hospital. Sua vida foi salva, mas uma ressonância magnética, RM, revelou múltiplos micro-AVC. Os médicos atribuíram isso à idade, mas o neurologista estava convencido do contrário. Após um interrogatório detalhado, descobriu-se que, nos últimos 5 anos, ele sentia tontura regularmente na banheira. Esses eram sinais. O cérebro estava sofrendo de falta de oxigênio. O neurologista recomendou enfaticamente que ele mudasse sua rotina, adiar o banho por pelo menos 2 horas após a refeição e reduzir a temperatura da água para 38 graus Celsius. A princípio, o paciente reclamou: frio, incomum, mas em 3 meses, algo incrível aconteceu. Os exames mostraram que o fluxo sanguíneo cerebral melhorou em 20%, e os resultados dos testes cognitivos aumentaram significativamente. Ele admitiu, surpreso: não pensei que, apenas mudando o regime de banho, eu poderia melhorar tanto meu bem-estar. E aqui está o algoritmo seguro para o banho, que o neurologista forneceu a mais de 500 pacientes, e cada um deles sentiu um efeito positivo. Primeiro, não se deve tomar banho antes de 90 minutos após a refeição. O ideal é após 2 horas. Se for impossível esperar, deve-se limitar apenas ao chuveiro. Em hipótese alguma, se deve mergulhar em água quente. Em segundo lugar, a temperatura da água deve estar na faixa de 38 a 40 graus Celsius. Sim, pode parecer um pouco fria, mas é essa temperatura que minimiza a carga sobre o sistema cardiovascular. Água acima de 42 graus Celsius representa uma espécie de bomba-relógio para os vasos sanguíneos. Em terceiro lugar, a duração do banho não deve exceder 15 minutos. Banhos longos não trazem benefícios. Especialmente se a pessoa mora sozinha, deve-se sempre usar um temporizador. E se houver alguém por perto, é necessário avisar que vai tomar banho. Isso pode salvar uma vida. E por último, a reposição obrigatória de líquidos. Deve-se beber um copo de água antes e depois do banho. Isso evitará o espessamento do sangue e reduzirá significativamente o risco de AVC. Agora, antes de passar para o terceiro hábito mortal, permita-me compartilhar um fato surpreendente. De acordo com as últimas pesquisas da Universidade de Oxford, apenas mudando o comportamento após as refeições, é possível reduzir o risco de desenvolver demência em 65%. Sem medicamentos, sem cirurgias, simplesmente mudando a rotina. Então, o terceiro hábito mortal é o consumo de frutas imediatamente após as refeições. Talvez isso cause surpresa, pois as frutas são, sem dúvida, saudáveis, mas tudo depende do momento de seu consumo. Quando consumidas incorretamente, as frutas se tornam uma verdadeira bomba metabólica. Por quê? Porque a frutose contida nas frutas sobrecarrega o fígado mais do que o açúcar comum. E se, após a refeição, o nível de açúcar no sangue já estiver alto, a frutose sobrecarrega o fígado, e ele começa a armazenar o excesso em forma de gordura. Este é um caminho direto para a esteatose hepática e, posteriormente, para um risco aumentado de demência. O neurologista tinha um paciente, Ivan Stepanovich, de 70 anos. Ele acreditava que estava fazendo tudo certo. Comia uma banana após o café da manhã, uma maçã após o almoço e uma tangerina após o jantar. Externamente,
uma dieta ideal. Mas ele reclamava de fadiga crônica e piora da memória. Os exames mostraram função hepática comprometida e nível de açúcar próximo ao diabético. Foi descoberto que seu nível de açúcar flutuava drasticamente ao longo do dia, como uma montanha-russa. Após a refeição, um pico, seguido de uma queda acentuada. Nesses momentos, o cérebro sofre de privação de energia, o que destrói os neurônios. O neurologista sugeriu a Ivan Stepanovich que mudasse o horário de consumo das frutas, ou 1 hora antes da refeição, ou não antes de 2 horas depois. Em apenas um mês, ele se sentiu diferente. A sensação de névoa na cabeça desapareceu, a memória melhorou e os exames se normalizaram. Ele ficou chocado. A vida toda pensou que as frutas eram sempre benéficas, mas, ao que parece, tudo depende do momento. Permita-me compartilhar com vocês os resultados das mais recentes pesquisas. Cientistas da Universidade da Califórnia estabeleceram: o consumo de frutose imediatamente após as refeições aumenta o nível de marcadores inflamatórios no cérebro em 40%. E o acúmulo dessas inflamações está diretamente ligado ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Os sucos de frutas representam um perigo particular. Durante sua produção, as fibras alimentares são removidas, e a frutose começa a ser absorvida na corrente sanguínea quase instantaneamente. Um copo de suco de laranja contém o equivalente a 8 cubos de açúcar. Beber tal suco após a refeição é como jogar uma bomba em seu cérebro. Quando é realmente benéfico comer frutas? Existem 3 momentos ideais. Primeiro, 30 minutos antes do café da manhã. Com o estômago vazio, as frutas são absorvidas lentamente e nutrem o cérebro de forma estável. Segundo, como lanche entre 10 horas e 11 horas da manhã ou entre 15 horas e 16 horas. Tempo suficiente se passou desde a última refeição para não provocar um pico acentuado de açúcar. Terceiro, meia hora antes da atividade física. Nesse caso, a energia das frutas será utilizada e não armazenada como gordura. E aqui estão 3 momentos em que as frutas devem ser categoricamente excluídas: imediatamente após as refeições, antes de dormir e quando a pessoa não sente fome. É nesses períodos que a frutose se torna inimiga do cérebro. Então, vamos relembrar brevemente os 3 hábitos perigosos já mencionados: deitar-se após comer, tomar banho quente e comer frutas fora de hora. Todos eles estão diretamente relacionados ao quarto e mais perigoso hábito: atividade física intensa imediatamente após as refeições. Esporte é saúde, certo? Sim, mas não imediatamente após a refeição. O neurologista se convenceu disso quando um paciente chamado Yuri Nikolaevich, de 65 anos, ex-maratonista, o procurou. Por décadas, ele praticou o hábito, comia e ia correndo para o parque. Sua constituição física era excelente, mas a memória começou a falhar. Ele esquecia para onde ia, não reconhecia pessoas, não se lembrava do que acabará de dizer. A ressonância magnética mostrou: o hipocampo, centro da memória no cérebro, estava 30% menor em comparação com a média para sua idade. Por quê? Durante exercícios físicos intensos imediatamente após as refeições, o corpo direciona o sangue não para os órgãos digestivos, mas para os músculos. Como resultado, o cérebro recebe mais de 2 vezes menos sangue do que precisa. E se isso acontece por décadas, desenvolve-se uma privação crônica de oxigênio no cérebro. Mas isso não é tudo. Durante a digestão, o corpo já gasta muita energia. E se, nesse momento, forem adicionados exercícios físicos intensos, o corpo produz 3 vezes mais formas ativas de oxigênio, radicais livres. Eles atacam os neurônios, acelerando sua morte. O neurologista recomendou enfaticamente a Yuri Nikolaevich que adiasse os exercícios físicos por no mínimo 2 horas após as refeições. Ele também insistiu na redução da intensidade dos exercícios para não mais que 60% da frequência cardíaca máxima. Em 6 meses, os resultados foram surpreendentes. A memória melhorou em 30%, e a ressonância magnética mostrou a interrupção da atrofia cerebral. Ele ficou chocado. Eu pensava que estava fortalecendo minha saúde, mas na verdade estava destruindo meu cérebro, se eu soubesse disso antes. E agora a informação mais importante: quando é o melhor momento para praticar esportes? O ideal é 2 a 3 horas após a refeição, quando a digestão já está completa e o nível de açúcar está estável. A intensidade deve ser tal que se possa conversar livremente. Se a pessoa fica sem fôlego, a carga é muito alta. A melhor escolha é uma caminhada leve 30 minutos após a refeição. Ritmo: até 4 km por hora. Isso apoiará o trabalho do estômago,
evitará um aumento brusco de açúcar e garantirá um fluxo sanguíneo estável para o cérebro. E tudo isso sem risco de sobrecarga. Já discutimos 4 hábitos mortalmente perigosos após as refeições. Mas há mais um, que é frequentemente esquecido: o tabagismo. Sim, aquele cigarro pós-almoço. Os cigarros contêm nicotina, que contrai drasticamente os vasos sanguíneos. Agora imagine, após uma refeição, quando o fluxo sanguíneo já está instável devido à redistribuição de sangue para o estômago, adiciona-se o efeito vasoconstritor. É como cortar o último fio de oxigênio que chega ao cérebro. Cada cigarro é um ato de asfixia dos neuroníons. O neurologista observou um paciente, um homem de 75 anos, que fumou exclusivamente após as refeições por 20 anos. A ressonância magnética mostrou que seu cérebro parecia 15 anos mais velho em comparação com seus pares. Depois que ele parou de fumar, a atrofia adicional diminuiu, mas os neuroníons perdidos não retornaram. A única maneira de evitar tais consequências é parar de fumar agora mesmo. Talvez alguém, ao chegar a este ponto, pense: é tarde demais, tudo já está perdido. Mas não é assim. Há sempre esperança. O cérebro é um órgão incrível. Ele é capaz de se recuperar em qualquer idade. O principal é dar-lhe as condições certas. O próprio neurologista é a prova disso. Ele tinha 85 anos quando desmaiou, e todos os seus colegas já haviam desistido dele. Mas em apenas 3 anos, simplesmente mudando seus hábitos após as refeições, ele conseguiu não apenas se recuperar, mas também gravar este vídeo. E agora a parte mais importante, a rotina de ouro pós-refeição, que você pode começar hoje mesmo. O neurologista a recomendou a centenas de pacientes, e todos confirmaram sua eficácia. Passo 1. Assim que a refeição terminar, levante-se e guarde a louça. Isso interrompe o desejo de deitar. Levará de 5 a 10 minutos. Passo 2. Prepare um chá quente. O melhor é cevada ou rooibos com baixo teor de cafeína. O processo de preparo acalma o sistema nervoso e estabiliza a pressão. Passo 3. Sente-se perto de uma janela em um local iluminado. A luz solar ativa a produção de serotonina e ajuda a superar a sonolência. Sente-se com a coluna reta. A má postura contribui para o refluxo do ácido gástrico para o esôfago. Após 15 minutos, faça uma caminhada leve, apenas 500 metros, 10-15 minutos. Se não for possível sair, apenas sente-se e mova os pés lentamente no lugar. Mesmo um movimento tão simples inicia os processos necessários. E, por último, uma leve estimulação cerebral. Leia as manchetes de um jornal em voz alta. Faça alguns cálculos simples. Escreva algumas linhas em um diário. Qualquer atividade mental melhora o fluxo sanguíneo no cérebro. Toda a rotina levará cerca de 45 minutos. Talvez você considere esse período excessivamente longo, mas são exatamente esses 45 minutos que serão determinantes para a qualidade de todos os anos subsequentes de sua vida, moldando seu bem-estar cognitivo. Pacientes que seguiram rigorosamente essa rotina enviaram ao neurologista inúmeros testemunhos de suas transformações. Eles relataram o desaparecimento da sensação de névoa na cabeça, um aumento significativo na produtividade ao longo do dia e a obtenção de um sono noturno tranquilo e profundo. Além disso, notaram que passaram a esquecer menos nomes e detalhes insignificantes, e seus rostos recuperaram vivacidade e frescor, refletindo uma melhora interna do estado. A razão da eficácia dessa abordagem reside em seu impacto complexo. Esse ritual diário melhora simultaneamente 3 parâmetros-chave que determinam o funcionamento ideal do cérebro. Otimiza significativamente o fluxo sanguíneo cerebral, garantindo um suprimento adequado a todas as áreas do cérebro. Promove a saturação completa dos neuroníons com oxigênio, o que é criticamente importante para sua vitalidade. E, finalmente, ajuda a restaurar e manter um equilíbrio saudável de neurotransmissores, substâncias químicas responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos e pelo bem-estar cognitivo geral. No entanto, existe uma nuance criticamente importante. A realização de todas essas ações deve proporcionar à pessoa um verdadeiro prazer. Não se deve encará-las como uma obrigação onerosa ou uma prescrição rotineira. Pelo contrário, cada passo deve ser abordado com alegria e consciência. Recomenda-se desfrutar plenamente do aroma sutil do chá preparado, observar atentamente as menores mudanças na natureza circundante durante uma caminhada leve, e experimentar uma satisfação sincera a cada tarefa resolvida com sucesso ou linha escrita no diário. Essas emoções positivas, que surgem no processo, por si só possuem um poderoso efeito rejuvenescedor para o cérebro humano, estimulando sua atividade e bem-estar. E, para finalizar sua história,
O neurologista deseja compartilhar a revelação mais importante que ele aprendeu em 6 décadas de prática médica. A saúde humana, via de regra, não se perde de repente, da noite para o dia. Ela se vai gradualmente, passo a passo, através de um conjunto de pequenas, mas diárias, escolhas e decisões tomadas pela pessoa. E da mesma forma, sequencialmente, ela pode ser recuperada, gradualmente, através de mudanças conscientes e planejadas na rotina diária. Ao evitar esses 4 hábitos prejudiciais, você certamente sentirá seu cérebro funcionando de forma mais jovem e eficaz. A demência não é uma sentença fatal, mas uma doença que é perfeitamente possível e extremamente necessário prevenir. É notável que isso não exige medicamentos caros ou procedimentos médicos complexos. Basta apenas fazer mudanças na forma como você passa os cruciais 30 minutos após cada refeição. Imagine a seguinte cena: uma década depois, seus colegas, um a um, começam a perder a capacidade de lembrar nomes, datas, rostos. E você, por sua vez, ainda pensa com clareza, lembra facilmente os nomes de seus netos, caminha ativamente, lê com entusiasmo e desfruta plenamente de cada momento da vida. Tudo isso tem sua origem nas ações que você tomará hoje. E o último, mas mais importante pedido do neurologista: comece a aplicar esses conhecimentos valiosos imediatamente. E, o que é igualmente importante, compartilhe-os com aqueles que você ama sinceramente, para que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de viver suas vidas até o fim, com clareza, consciência e verdadeiramente sendo elas mesmas. O neurologista deseja a todos saúde, clareza mental e alegria ilimitada. Ele expressa sua profunda gratidão pela atenção dedicada.